Olha só o que eu tenho aqui. Isso mesmo, são os maravilhosos marcadores da Ohuhu. Eles vêm nessa bolsona enorme e são 120 marcadores. Gente, olha essa quantidade de cores. São muitas cores e eu estou extremamente feliz em ter isso em minhas mãos. Ele vem com essa ponta brush e desse outro lado com a ponta pranchada. Algo que eu achei incrível é que ele vem com essa folha, que ela é para não passar a tinta por baixo da outra folha. Porque quando a gente pinta com os marcadores, eles são bem fortes, eles acabam transferindo para a folha de trás. E esse daqui serve para impedir que a outra folha também fique manchada. E ele também acompanha esses dois cartãozinhos swatch, que é para colocar as cores. Aqui eu já preenchi todas as cores, vou falar. Levou um tempinho para eu preencher tudo. E ela serve para a gente conseguir encontrar mais fácil as cores que a gente deseja. E também mostra como que a tinta fica no papel depois de seca. Porque quando a gente está pintando, ela fica com uma cor. E quando ela seca, ela fica com outra cor. Então aqui ajuda a gente a perceber como as cores vão ficar no papel depois de secas. E agora vem a melhor parte, que vai ser testar os marcadores. Primeiramente, antes de eu começar a usar os marcadores, eu tirei um pouco do excesso do grafite para deixar mais clarinho antes de eu começar a aplicar o marcador. Eu escolhi as cores e comecei com a pele dela. Tenho o costume de sempre começar pintando com a pele. Vocês viram que ficou uma parte ali um pouco mais escura do que a outra, porque a primeira parte que eu pintei, ela secou antes da outra. E aí quando eu fui aplicar e eu passei um pouco por cima ali, ela ficou meio manchada. Isso é algo que eu ainda não sei mexer muito bem com os marcadores. Eu preciso ver mais vídeos, aprender um pouco mais como a utilizar para ver se eu consigo evitar de manchar. Essa não é a primeira vez que eu uso marcadores. Eu já tive a experiência de usar aqueles com a ponta redondinha, sem ser a ponta brush, né, que é a ponta pincel. Eles são um pouquinho mais duros. A ponta pincel, ela é um pouco mais maleável. Eu achei bem mais gostosinho de pintar com ela do que com a outra ponta. Fora que os outros marcadores que eu tinha antes, eles não eram de nenhuma marca, assim, profissional de desenho. Eu comprei eles na Wish, na época, há 8 anos atrás. E grande parte deles já vieram secos. E eu lembro também que eu nem consegui usar direito o marcador preto e o marcador de cor de pele clara, porque eles secaram extremamente rápido. E eu tentei procurar de outras marcas, só que eu nunca gostava do acabamento deles. Então eu acabei deixando de lado por muito tempo, até que eu conheci a Ohuhu e estava já namorando os marcadores deles há alguns anos. E eu finalmente comprei e simplesmente é incrível. Eu dei uma disfarçada, fazendo sombra no rosto dela. Foi a forma que eu encontrei para poder disfarçar aquele erro que eu fiz no começo, de ter deixado manchado a pele dela. Para fazer as sombras mais escuras, eu usei um outro tom para trazer mais profundidade pro desenho.
Também usei um tom mais quente na pele dela. E pra dar uma mesclada, eu pegava e passava a cor da base da pele dela por cima, pra tentar dar um degradê. Mas eu sinto que eu ainda não consegui entender muito bem como que faz esse degradê. Mas vou aprender, com certeza, vou atrás de aprender. Que agora, mais do que nunca, eu estou amando pintar com marcador. Não sei vocês, mas desde criança eu era do time que gostava de pintar mais com canetinha do que com lápis de cor. Eu gosto muito do lápis de cor, mas eu prefiro ele para dar acabamentos mais sutis depois de usar o marcador ou depois de usar a aquarela. Eu gosto da textura dele, mas somente em cima de outro material. Eu sempre fui aquela criança que não tinha muita paciência para pintar com lápis de cor. E para contornar, eu tenho gostado muito de usar a caneta esferográfica já há alguns anos e eu aprendi a usar ela com a Paulette. Antes eu usava muito aquelas nanquim da Unipin, mas eu percebi que eu gosto mais do resultado da caneta esferográfica, porque ela dá uma texturinha e eu sinto que eu consigo trabalhar melhor com a fluidez dos traços e também deixar aquela coisa mais fininha, mais grossa, que eu gosto bastante. E como eu disse que eu gosto de usar o lápis de cor para dar essa texturinha, olha como que fica bonito, gente. Eu não sei, dá uma coisinha diferente assim no desenho, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com textura, também faço isso no digital. E esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Escrevam aí embaixo nos comentários se vocês gostaram e que tipo de vídeo vocês gostariam também de ver por aqui.